Bom, quando a gente escuta pela primeira vez a respeito da cultura, a gente pode ficar na dúvida o que é exatamente cultura ou qual é a importância da cultura. Talvez a cultura seja a coisa mais importante do mundo, ou se não a primeira, talvez a segunda, se não a segunda, a terceira e a quarta. Por que ela é de fato tão importante? Se, sei lá, outras coisas parecem vir na frente, né? Bom, a cultura, ela tem uma característica muito marcante, que ela serve como alimento. Bom, mas não é alimento propriamente do nosso braço ou dos nossos pés ou do nosso cabelo. A cultura, ela alimenta principalmente o nosso coração e o nosso cérebro. E aí, isso funciona, né, de uma maneira muito importante, porque a gente começa a sentir e a pensar de acordo com aquilo que a gente vai absorvendo enquanto cultura. Por exemplo, quando a gente assiste a um filme, e se a gente gosta desse filme, a gente carrega ele com a gente e a gente pensa que o filme não só é bonito, mas que ele tem qualquer coisa de real. E mesmo que seja um filme de fantasia, um filme de imaginação, por exemplo, A Bela e a Fera, mesmo assim a gente imagina que o filme tem qualquer coisa de real. E também a gente começa a perceber que existem coisas ali que são reais, então a gente leva para a nossa vida. A gente começa a entender a vida, né, de acordo com essas informações que a gente vai absorvendo ali. Por exemplo, na mensagem de A Bela e a Fera, né, por mais que seja uma história, a gente lembra logo que as pessoas precisam ser amadas antes de serem amáveis. Antes das pessoas serem gentis com a gente, talvez a gente precise ser gentis com elas. E aí, essa história, né, começa a fazer parte da gente. Viu como isso alimentou a gente? A gente vai, então, agora crescendo. Nosso coração e a nossa cabeça começa a pensar isso, começa a sentir isso. Bom, mas não só isso acontece nos filmes. Isso também acontece quando a gente vê uma obra de arte, uma escultura, quando a gente vê uma pintura, quando a gente escuta uma música. Toda vez que aquilo marca a gente e a gente sente que aquilo tem qualquer coisa de bonito, nós queremos também viver aquilo de alguma maneira. Então a gente entende que é bonito, a gente vê que é real e a gente traz para a nossa vida. Então todas essas coisas que a gente vai absorvendo, né, que vão para a nossa cabeça e para o nosso coração, a gente chama de cultura. Então as músicas, as pinturas e os filmes também, as peças de teatro. Bom, e o que acontece? Acontece que na Grécia, os gregos antigos já sabiam disso, né? Eles já sabiam como a cultura ela pode alimentar. Aliás, pode não, ela sempre alimenta a nossa alma. Às vezes, de uma maneira muito boa, e às vezes também de uma maneira que não é tão boa. E o fato é que os gregos, sabendo que a cultura ia alimentar a nossa alma, eles viram que ela deveria então ser muito boa, né? A cultura deveria ser linda porque ela deveria ser também real.
Então, é uma marca muito clara das obras gregas que elas sejam muito bonitas e também, principalmente as esculturas, mostrem a realidade, né? Mostrem a perfeição do corpo, né? O corpo nos seus detalhes. Então, essa aqui é uma escultura muito, muito famosa, conhecida muito entre os professores de educação física. Se trata do discóbulo, porque é um homem que carrega um disco, um arremessador de disco. E o nome do escultor é Miron, ou Miron. Bom, então, partindo, né? Existem outras artes que também os gregos desenvolveram e que foram muito importantes para nós hoje, porque a nossa vida, né? O nosso cérebro, o nosso coração continua se alimentando delas. E uma delas é, como eu falei, a dramaturgia que está na origem dos filmes. Então, os filmes que a gente gosta tanto, qual é a ideia ali? É a ideia que os atores estão representando. Isso foi uma invenção da Grécia. E, bom, mas acontece também, né, mas por que será que os gregos eram tão bons assim, né? Por que será que toda a cultura deles era muito boa? De fato, o artista, uma coisa que marca um bom artista é a criatividade. O artista precisa ser criativo. E para ser criativo, o artista precisa ser livre. Ele precisa ter liberdade para pensar, né? Liberdade para criar. E ao fazer isso, né, procurando sempre a beleza e mostrar o real, mesmo que seja uma imaginação, às vezes ele vai contar uma história que não é bem assim, né? A gente sabe que na vida real não existe, ou nunca deve ter existido, ao menos, uma princesa como a Branca de Neve, talvez, ou como a Cinderela, mas existem coisas ali que são reais, né? O que é real, por exemplo, na Cinderela, né? Que ela sendo tão boa também, né? Ela sendo tão boa, ela pôde ser recompensada no final, né? Então, os orgulhosos, assim, né? Que eram as irmãs, as meio-irmãs dela, não venceram no final, né? E ela sim. Então, assim, isso é o real da história, né? E os gregos, então, eles se preocupavam muito, né, em mostrar a realidade. E como a realidade também tem algo de belo. Ok? Então vamos para as perguntas. As perguntas dizem assim: número 1, os artistas gregos tornar-se-iam mundialmente famosos? Não sei, o que vocês acham? Ou os artistas gregos entraram no esquecimento, como a maioria dos artistas hoje? Alguns artistas hoje estão no esquecimento, né? Outros não. E os escritores gregos não escreviam para o teatro? Ou a liberdade é importante para as pessoas em muitas coisas, mas não na arte? E também as fábulas. A número 2 fala sobre as fábulas. Vocês devem conhecer as fábulas. E também as fábulas não são reais, no sentido de que não tem nenhum animal falando, mas existe uma realidade ali nas fábulas, né? Existe algo que você percebe ali, que você acha bonito e que é real. Por exemplo, na história da lebre e da tartaruga, que a lebre quer apostar uma corrida com a tartaruga porque acha que vai ganhar. E aí, no final, a tartaruga ganha. A gente já sabia que a tartaruga ia ganhar, né? Quando a história começou. Mas mesmo assim, ela é bonita, né? Porque ela tem uma realidade, aquela realidade de que, tipo, não se ache assim, né? Não se ache tanto, né? Baixa a bolinha, né? Digamos assim. É alguém falando pra tartaruga, pra lebre. E aí, o número 3, da arte grega, pode-se dizer que qual dessas é a alternativa correta? Que Miron era um escultor? Que B, Homero era um dançarino? Ou C, o teatro não surgiu na Grécia? Ou D, os teatros eram pouco frequentados? E é isso, a última é das contribuições mais importantes dos gregos para os dias atuais. Pode-se mencionar a
Futebol? Dramaturgia? Universidade ou a pesquisa científica?